Olá, muito boa noite, boa tarde ou bom dia, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Amilcar, eu sou enfermeiro e professor do curso de enfermagem da Alternativa e hoje eu vou dar para vocês consulta de enfermagem. Então vou dizer o que nós mais utilizamos na consulta de enfermagem, quais são as principais observações que nós temos que fazer na criança, na nossa consulta de enfermagem, o que nós temos que ver na criança, peso, altura, perímetro cefálico, perímetro torácico, tudo isso vocês já devem ter dado uma olhada, uma observada quando vocês fizeram auxiliar. Agora eu vou dar uma pincelada sobre cada uma do que nós precisamos ver, do que nós precisamos avaliar na criança, como ela vai ser avaliada e o que avaliaremos, certo? E além disso também nós vamos ver na puericultura, né, certo? Vocês lembram da puericultura, que é do nascimento até os 3 anos de idade, quantas consultas ele tem que passar, quais são as consultas e algumas curiosidades sobre isso, certo? Então, primeira coisa na puericultura. Isso aqui é o calendário da puericultura, são 11 do nascimento de criança normal, sem ser baixo peso, sem ser desnutrida, crianças que não apresentam nenhum tipo de problema de saúde, nós vamos avaliar com essas idades. Então a primeira avaliação da criança é aqui, ó, com 5 dias. Então a criança tem que ser avaliada no primeiro com 5 dias, que nesse primeiro momento nós vamos aí também fazer o teste do pezinho, se não foi realizado no hospital, e nós vamos observar aí essa criança. A segunda puericultura da criança é com 1 mês. Então, no primeiro mês de vida da criança, ela realiza a puericultura, aí a consulta tem que ser com pediatra, tem que ser uma consulta pediátrica. O segundo mês da criança é uma consulta educativa, pode ser realizado junto com grupos ou não, pode ser realizado junto a um enfermeiro, então um técnico, então essa consulta é mais educativa, são grupos educativos e também grupos para observar o desenvolvimento dessa criança. Com 3 meses nós temos a quarta consulta dessa criança, a consulta de enfermagem, onde nós vamos ver diversas coisas da criança, onde nós vamos ver o desenvolvimento dessa criança, tanto cognitivo como o desenvolvimento físico. Com 4 meses, então a consulta é junto ao pediatra. Então algumas consultas vão alternando grupo educativo, algumas consultas vão alternando enfermeiro, outras consultas vão alternando o pediátrica. Então a consulta com 4 meses é com pediátrica, consulta com 5 meses é nesse grupo educativo, consulta com 6 meses é com o pediatra, 7 meses grupo educativo, 9 meses, aqui vocês vão ver que vai dar um espaço então do 7, aqui a gente segue praticamente mês a mês, do 7º em diante dá um espaço, então do 7º a gente pula para o 9, que é a consulta de enfermagem, 12 meses, consulta pediátrica, pode ser com o enfermeiro ou o médico pediátrica nessas consultas pediátricas, com 15 meses, então outro pula aqui tem uma diferença de 3 meses. Consulta pediátrica, certo? E aí dos 3 aos 5 anos de vida, eles continuam fazendo consultas anuais. Então aqui são 10 consultas, 9 do 1 ao 12 meses, décima consulta e 11 com a dos 5 dias. Então nas consultas pediátricas, nessa puericultura, nós iniciamos com 5 dias e acabamos com 15 meses. Então a gente faz o acompanhamento aí da criança por um longo período. E nesse acompanhamento nós avaliamos diversas coisas, certo? Nós temos que ficar de olho em diversas coisas, em diversas particularidades da criança. Então, para a gente realizar essa consulta, ela tem que ter uma técnica rigorosa, nós temos que seguir a técnica de como pesar essa criança, tem que seguir a técnica de como medir essa criança, temos que ter o perímetro cefálico para ver se ela tem uma microcefalia ou uma hidrocefalia. No perímetro cefálico nós descobrimos isso. Peso e altura, vocês vão ver que nós temos o IMC, nós temos o cálculo de crescimento e de peso dessa criança. Ela pode estar com o IMC alto, IMC baixo, ou pode estar com o IMC ideal. Então, com esse cálculo e com essa curva, nós conseguimos descobrir o IMC dessa criança. Então, nós podemos descobrir a taxa de crescimento dessa criança e também o estado nutricional, certo? Tudo isso são métodos não invasivos. O que é isso?
São métodos que nós podemos realizar sem precisar invadir, sem precisar causar alguma lesão ou causar algum rompimento de superfícies da pele da criança, certo? Então, o peso. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre o peso dessa criança. Então, qual é a função da nutrição? Que aí vai ser a próxima aula que eu vou dar para vocês. A importância da nutrição é promover e proteger a saúde da criança. Com o peso, nós conseguimos avaliar a nutrição dessa criança. Como assim? Com o peso, nós sabemos se essa criança está recebendo alimentação saudável, então está se mantendo na curva de percentil que a gente diz. Naquela curva de percentis que a gente diz. Então, se ela tiver uma alimentação saudável, vai ter que estar dentro dessa curva de percentis. Se ela tiver uma alimentação à base de fast food, de comidas rápidas e não tiver uma alimentação saudável, essa curva vai estar acima. E se ela estiver abaixo dessa alimentação saudável, se ela não estiver recebendo essa alimentação adequada, a curva vai estar abaixo. E nos 5 primeiros meses dessa criança, a criança nasceu, então a gente viu ela no primeiro mês, viu ela no segundo, no quinto mês de visita da puericultura, o peso dessa criança, se ela estiver tendo uma alimentação correta, uma alimentação saudável, ele tem que dobrar. Então, se a criança nasceu com 5 quilos, no quinto mês a criança tem que chegar a 10 quilos. Se a criança nasceu com 5 quilos é muito, né? Mas assim, pra vocês entenderem, se a criança nasceu com 2 quilos, no final do quinto mês, quando a criança estiver com 5 meses, ela vai ter que estar se ela nasceu com 2, ela vai ter que estar com 6 quilos. Então ela vai ganhando peso e esse peso eles têm que dobrar de peso, certo? Ah, mas professor, eu posso dar outro tipo de alimento? Quando eu for falar da aula de nutrição, a gente vai debater essa parte se pode ou não pode dar outros tipos de leite de alimento nessas crianças até os 5 meses. E quando chegar no primeiro ano, que aí quando chega junto ao primeiro ano, depois dos 6 meses já se inicia a introdução de outros tipos de alimento. Quando chega no primeiro ano, o peso ele triplica. Então se a criança nasceu com 2 quilos, com 1 ano ela vai ter que estar no mínimo com 6 quilos. Porque esse peso vai estar triplicado. E aí vocês vão ver que segue uma curva de percentil. Se tiver acima dessa curva está obeso, abaixo de nutrição. E aí a gente tem 2 tipos de balança. Aquela balança comum de farmácia que todo mundo conhece, que a gente sobe nessa balança, fica de pé e faz o peso da criança. E nós temos aí a balança não comum, não convencional, a balança que a gente não vê nas farmácias, que ela não é comum, que é aquela balança em que a criança deita na balança, a criança fica deitada na balança e aí a gente pesa a criança deitada na balança. É muito comum em pediatria, é muito comum em UTI pediátrica, é muito comum em intra-hospitalar. Mas essas de balança, essas de rua, é as que as crianças ficam de pé. E até 2 anos de idade nós conseguimos pesar as crianças nessas balanças que deita, ou se a criança tiver até 16 quilos. Acima disso, vamos supor que a criança está com 1 ano e pesa 19 quilos. 1 ano e meio e 19 quilos. Eu já não consigo mais pesar nessa balança pediátrica. Por quê? Porque ela não passa de 16 quilos. Acima disso, eu não consigo mais realizar esse peso. Então, até os 2 anos, que aí como ela cabe, ou até os 16 quilos, que é o quanto a balança marca, eu consigo pesar nessa balança. Acima disso, não. Como eu disse para vocês, aqui a gente tem a curva do percentil. O que significa isso? É a curva do peso. Vocês podem ver que aqui embaixo eu tenho a idade em meses. Então aqui nessa curva vai vir nos meses que das crianças. Aqui é o 6º mês, aqui é o 8º mês e aqui é o 10º mês. Certo? Aqui é o 6º mês, aqui é o 10º mês, perdão. Aí aqui vai aumentando os meses, certo? E aqui é o percentil, que é o que eu falei para vocês. Quanto porcentagem de gordura a criança tem. E aqui é o peso. Por exemplo, com 6 meses, lembra que eu falei para vocês que o peso tem que dobrar. Então, se a criança nasceu com 5 quilos, o peso tem que estar em 10. Se a criança nasceu com 8 quilos, o peso tem que estar em 20. Então, em 16, assim por diante. Então, vai pegar nessa linha. Certo? Eu tenho aqui umas 3 linhas coloridas. Aqui, nessas linhas mais coloridas, me diz aonde a criança tem que estar. Então, se estiver entre essa faixa e entre essa faixa, nessas 2 faixas mais escuras, dentro dessas faixas coloridas,
o percentil da criança está bom. Se ele estiver acima dessa faixa nesse local, ele está com sobrepeso e obesidade. Se estiver abaixo dessa faixa, para baixo, ele está em desnutrição, certo? Então, eu sempre tenho que manter minha criança nessa linha e nessa linha, certo? Então, de 2 a menos 2. Se a criança passar dessas linhas, ela está ou obesa e sobrepesa ou desnutrida, certo? Então, aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma criança aí de 3 meses. Então, os 3 meses estão aqui. E aí ela pesa 15 quilos. Então, 3 meses com 15 quilos, ela vai estar nesse ponto. Está dentro da faixa que eu espero? Sim, está dentro da faixa que eu espero. Mas vamos supor aí que a criança com 1 ano. Perdão, aqui não era 6 meses, tá? Aqui era 1 ano. Vamos supor aqui essa criança com 1 ano. Essa criança com 1 ano, pesando aí 25 quilos. 27 quilos, vai, mais ou menos. 1 ano, 27 quilos. Então, aqui, ó, ela vai estar aqui, aproximadamente, certo? 30 está ali, 27 está aqui. Então, significa o quê? Aqui onde ela se encontra, ela está sobrepesa. Se estiver acima dessa linha, ela está obesa. Certo? Então, eu tenho essa tabelinha aí que eu consigo distinguir aí quando o peso das crianças elas mudam. E vocês podem ver que ali em cima está escrito peso por idade meninas. Porque se eu comparar o peso por idade das meninas com o peso das idades dos meninos, elas são diferentes, não podem ser os mesmos. Então eu tenho uma diferença aí. A altura. A altura é uma função biológica, certo? Não depende só da nutrição, mas depende também da biologia. Então a gente tem aí a parte biológica dessa função. Se os pais são grandes, ou a criança aí pode desenvolver, crescer mais ou crescer menos que os pais, crescer mais ou crescer menos que os irmãos, então vai depender aí dessa função biológica. Pode ser genética, se tiver pais grandes, pais altos, as crianças podem crescer mais. Por exemplo, se tiver pais e mães anãs, a criança pode ou não ser anã, então vai depender aí da genética. Nós vamos aferir essa altura. Se for uma criança pequena, nós vamos deitar, esticar os joelhos e medir da cabeça aos pés. Se for uma criança que já fica de pé, a gente põe ela de pé ereta e mede da cabeça aos pés também, naquelas balanças que já tem o medidor. Certo? O problema da altura é que ela demora para indicar um problema de saúde. Por que a altura demora para indicar um problema de saúde? Porque, na verdade, como esse problema de desnutrição ele já vem de longa data, então depois de muito tempo, depois de alguns meses só é que vai interferir na altura. Antes disso não há interferência na altura, certo? Mas o que ela pode mostrar para mim aí de longa data? Que a criança apresenta desnutrição ou desidratação. Por quê? Porque desnutrição e desidratação dificultam os crescimentos de ossos longos. Então, dificulta os crescimentos de ossos maiores, como o fêmur, por exemplo. Então, se dificulta esse crescimento, ela causa uma dificuldade no crescimento da criança. Criança até 2 anos, como eu disse para vocês, nós medimos a criança deitado com 2 pessoas. Por que com 2 pessoas? Porque eu tenho que manter o joelho dessa criança reto. Então, eu tenho que segurar o joelho para manter reto e a outra pessoa vai ter que medir. Então, eu seguro o joelho e tronco e a outra pessoa mede. Se eu não tiver em 2 pessoas, não tem como eu segurar joelho e tronco e medir ao mesmo tempo, certo? Após 2 anos, essa criança aí ela pode ser medida ereta. Então, ela fica de pé na balança, faz o peso e já faz a altura. Então, aqui também Então, o que eu uso com o peso e com a altura? Com o peso e com a altura, eu posso calcular o IMC, que é o índice de massa corpórea. Então, se eu calculo o IMC, como eu calculo? Eu calculo o peso. Então, eu vou pegar o peso dessa pessoa, vai ficar em P, sobre a altura vezes a altura, que é a altura ao quadrado. Vocês já devem lembrar disso. E aí, como eu disse no nosso gráfico, se eu tenho um IMC alto, eu posso ter sobrepeso, obesidade. Se eu tenho um IMC abaixo do número que eu espero, eu posso ficar nessas linhas. Cada idade tem um IMC diferente. Cada idade vai entrar numa categoria de IMC diferente. Mas o que eu quero que vocês lembrem, que o IMC é peso sobre a altura vezes a altura, que significa peso, altura ao quadrado. Aqui são os percentis, para me dizer como está o diagnóstico nutricional. Os percentis são aqueles valores que ficam
nas tabelas. Então, se eu chegar a um percentil de score 1, de score 2, de score 97, 99, eu vou saber como está essa criança. Nas laterais da tabela tem os percentis, que eu posso dizer se essa criança está obesa, sobrepesa, eutrófica, magreza e magreza acentuada, certo? Perímetro cefálico. O que é o perímetro cefálico? É a avaliação do diâmetro da circunferência do crânio da criança. O que isso me ajuda? Isso me ajuda a descobrir se a criança ela tem microcefalia, se essa criança tem hidrocefalia, se o perímetro cefálico está crescendo, por exemplo, se os ossos das fontanelas estão fechando corretamente ou estão um sobrepondo o outro. Então, essa avaliação da dimensão da circunferência do crânio, eu consigo diferenciar e diagnosticar diversos tipos de alterações na criança. O aumento é rápido no primeiro ano. Por quê? Porque o cérebro também aumenta muito rápido no primeiro ano. Então, o cérebro da criança está se adaptando aos aprendizados, então ele cresce e se adapta muito rápido. Então, o perímetro cefálico também tem que crescer e se adaptar muito rápido. Eu vou medir ele com o quê? Com uma fita métrica flexível. Tem que ser aquela flexível, porque se eu pegar uma régua eu não consigo dobrar, eu não consigo fazer a volta da criança. Aonde eu meço? Do proeminente da saliência occipital, na região occipital, na região aqui da nuca, tem um ossinho, tem uma proeminência. Eu passo pelo arco da sobrancelha, então eu vou até a sobrancelha da criança, mas eu não posso abranger as orelhas, eu não posso passar minha fita por cima das orelhas, porque dá diferença. Se eu passar minha fita por cima da sobrancelha, meu perímetro cefálico fica maior do que eu pretendo medir, certo? Então, a cabeça da criança, o perímetro cefálico da criança cresce até 1 ano, lembra que eu falei para vocês? Crescem rápido até 1 ano. De 0 a 3 meses, então aí em 3 meses, o perímetro cefálico da minha criança vai crescer 2 centímetros por mês. Então é esperado que se a criança vier, o perímetro cefálico dela com 1 mês der 15, dali 2 meses, dali 1 mês, o esperado é dar 17. No terceiro mês, o esperado é dar 19, porque de 0 até os 3 meses cresce 3 centímetros por mês. De 3 a 6 meses, cresce 1 centímetro por mês. Então, se deu 19 no mês 3, no mês 4 vai dar 20, no mês 5 vai dar 21, no 6 vai dar 22. Então, cresceu 1 centímetro. Depois, de 6 até 12 meses, então mais 6 meses, cresce meio centímetro. Então, no primeiro ao terceiro mês cresce rápido e daí por diante vai diminuindo o seu crescimento. Então, de 0 a 3, depois de 2 centímetros. De 3 a 6, 1 centímetro por mês. De 6 a 9, meio centímetro. E de 9 a 12 meses, meio centímetro também. Então, aqui eu tenho perímetro cefálico, também tem curva esperada. Eu também tenho que iniciar a sua medição. E a medição do perímetro cefálico tem que sempre ficar nessa faixa mais escura. Se ela estiver acima, então se ela estiver nessa área, o meu perímetro cefálico, significa o quê? Que eu estou com uma hidrocefalia. O perímetro cefálico da minha criança está crescendo mais do que o esperado. E se ele ficar abaixo dessa faixa, sempre eu tenho uma microcefalia. Significa o quê? Que o cérebro, o perímetro cefálico, está crescendo menos que o esperado. Então, durante o desenvolvimento do perímetro cefálico da minha criança, ela tem que sempre se manter nessa faixa mais escura. Perímetro torácico, então é o tórax, certo? Eu também tenho que ver como é o tórax dessa criança. Ele é feito em criança deitada, porque se eu ficar criança em pé ou sentada vai dar diferença. Então a minha criança ela tem que ser sempre deitada. Tem que ficar no nível dos mamilos, da região mamilar. Ela auxilia também na relação de doenças. Então se eu tiver uma caixa torácica mais para dentro, uma caixa torácica mais para fora, uma diferença muito grande de lados de caixa torácica, então vou conseguir detectar aí as doenças. E ela tem relação com o perímetro cefálico. Por quê? Porque a relação perímetro cefálico e perímetro torácico tem relações uma com a outra. Até os 6 meses, o perímetro cefálico é maior que o perímetro torácico. O que isso significa? Que a cabeça da criança é maior que o peito. Por isso que muita gente brinca que as crianças são cabeçudas, elas nascem com uma cabeça maior. Então a cabeça, o perímetro cefálico da criança é maior que o perímetro torácico. Quando a criança tem em torno aí de 6 meses, os dois se igualam.
perímetro cefálico é igual ao perímetro torácico. Então, os dois perímetros têm o mesmo tamanho. E em 9 meses, o perímetro cefálico tende a ficar menor que o perímetro torácico. Por quê? O tórax cresce em maior proporção do que a cabeça, certo? Aqui é a medição, então, do perímetro cefálico. Criança deitada na região mamilar, eu passo a fita flexível. Como eu disse para vocês, não pode ser fita rígida, senão eu não consigo fazer essa volta. Então, tenho que passar aqui na região mamilar, criança deitada, faço a circunferência. E a cefálica? Tem um ossinho aqui, a proeminência occipital aqui atrás, passo por fora do arco da orelha, então não pego a orelha da criança, e para aqui na região da sobrancelha, no arco da sobrancelha, certo? Então vem mais ou menos nessa área. Tem a proeminência occipital aqui atrás e suba a fita para a região do arco da sobrancelha sem passar pela orelha. Aqui para vocês verem, então aqui a região da proeminência occipital, eu vou passar sem passar no arco da orelha, então você pode ver que a orelha fica para fora, não vou passar por cima dessa orelha, e vou parar aqui no arco da sobrancelha. Perímetro torácico, região mamilar, e se precisar perímetro abdominal, a região do umbigo. Então a região do umbigo é onde fica a maior parte do abdômen, faço a mesma coisa que o torácico. Passo aqui na região do umbigo a fita e passo em volta também com a criança deitada. As 3 medidas são feitas com a criança deitada. E a dentição da criança? A criança também apresenta dentição. No desenvolvimento da criança a gente vai ter que observar e anotar também o desenvolvimento da parte dentária da criança. Para quê? Porque são sintomas aí, que são atividades aí que a gente precisa ver nesse desenvolvimento, que também faz parte da consulta de enfermagem. Se tiver alterações, nós podemos encaminhar aí para o ortodontista. De 6 a 8 meses apresenta erupções dos primeiros dentes de leite. Então, os primeiros sinais e sintomas aí, porque também por isso que a gente tem que aprender a parte da dentição. As mães começam a coçar a gengiva, então aumenta a saliva, certo? E tem um estado febril, então muitas mães aí vêm procurar o posto de serviço ou os hospitais, porque a criança começou a apresentar febre, e aí você observa que é os dentes nascendo, e também apresenta diarreia, fezes líquidas. Então a criança começa a evacuar líquido devido a essas erupções, devido à dor. Então ela apresenta aí essa erupção dos dentes. Então a maioria das mães que procuraram o serviço de 6 a 8, com a criança entre 6 a 8 meses, e relatar que a criança começou a apresentar aumento de saliva, começou a apresentar febre e fezes líquidas, a gente aí desconfia do nascimento do dente de leite. Como a gente consegue amenizar isso? Oferecendo os mordedores, então aqueles mordedores de borracha que a criança, e alimentos mais duros. Vocês vão ver na parte de nutrição que as crianças com essa idade começam a deglutir alimentos mais duros. Por que alimentos mais duros? Porque esses alimentos auxiliam a coçar a gengiva, então eles ajudam as crianças a coçarem as gengivas. E aqui são as dentições, as idades em meses, que nascem ou em anos. Então aqui mostra em meses quando nascem os dentes, e em anos quando esses dentes vai cair. A gente sabe que a criança inicia a dentição com dente de leite e finaliza com os dentes permanentes, com os dentes fixos, certo? Então a parte de consulta de enfermagem é isso, a gente tem que sempre observar a puericultura, nós temos sempre que observar as idades, principalmente realizar peso, altura, perímetro cefálico, perímetro torácico e o IMC, certo? É isso aí, até uma próxima.